Oi, nós somos o grupo Ômega do trabalho de Sociologia da professora Sandra sobre respeito e a comunidade LGBT. Os integrantes do grupo Ômega é o Enzo, Júlia Rebouças, Juliana Laminos, Luísa Marques, Luísa Moraes e Fernando. Para compreendermos o quão estúpido o preconceito contra a população LGBT+, é, precisamos primeiro compreender que a própria ideia de heterossexualidade e de gênero é uma construção social cultural artificial. É desconhecida uma espécie sequer de primata que possua comportamento estritamente heterossexual, já que as endorfinas liberadas durante o sexo podem ser um fator essencial para a boa convivência em grupo. Até mesmo quando analisamos culturas sedentárias, é difícil encontrar uma heterossexualidade como norma. O que ocorre é que, nos últimos 1700 anos, houve um processo de perseguição a formas de comportamento que não se enquadrassem no padrão judaico-cristão. Entretanto, mesmo com toda a perseguição e doutrinação religiosa e moral, não houve a extinção da homossexualidade. O que talvez nos aponte que o ser humano é por natureza bissexual, mas, dependendo de sua vivência e principalmente de sua cultura, é levado a reprimir certos desejos inerentes à condição humana. O que nos leva a crer que o ódio a homossexuais nada mais é que um recalque, no sentido psicanalítico do termo, sobre a feminilidade alheia, que causa um desejo que o homem hétero reprimido e mal resolvido não sabe como lidar. Acerca do gênero, fica explícito quando analisamos a historiografia que ele nada mais é que uma forma de condicionamento humano que se altera e cumpre diferentes funções dependendo do tempo e da cultura analisada. Perceba que, desde pequenos, somos orientados por nossos pais a agir como homem, no caso dos garotos, ou a sentar como mulher, no caso das meninas. Ora, se o gênero fosse algo impresso em nosso DNA, algo inerente à condição de ser humano, não deveria ser necessária esta doutrinação desde a primeira infância. E, principalmente, não haveria de existir diferentes formas de expressão de gênero. Exemplo prático. Coloca dois bonobos que nunca tiveram contato com nenhum tipo de forma de sociedade primata para conviverem, e eles, independente de quantas vezes forem realizados o teste, sempre irão se organizar de forma extremamente similar, com a mesma estrutura social. Mas o mesmo não ocorre com os seres humanos. Vide os casos de pessoas que acabaram sendo criadas por animais e nunca chegaram a desenvolver nenhuma das características que nós consideramos naturais. Em suma, podemos compreender que as amarras do gênero não têm origem biológica ou evolutiva alguma, e qualquer tipo de teoria que se baseie nisso para analisar a realidade está presa a um conceito idealista que ignora a história do Homo sapiens e abdica de qualquer análise materialista da realidade. Por isso, não podemos explicar praticamente nenhum comportamento humano através da análise evolutiva, pois passamos pela revolução cognitiva há mais de 150 mil anos, que permite a existência de basicamente todo tipo de organização humana através da cultura. Oi, meu nome é Júlia Maria Repouso, sou número 13 e eu vou falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. Bom, o que é orientação sexual? É a maneira de como uma pessoa vivencia suas relações afetivas e sexuais. Ela representa o tipo de atração sexual ou emocional que uma pessoa sente, ou seja, ela se sente atraída por pessoas do mesmo gênero ou de gêneros diferentes. Indivíduos que gostam de outros do sexo oposto, como homens que se interessam por mulher ou mulher que se interessa por homem, são chamados de heterossexuais. Quando o interesse é por uma pessoa do mesmo sexo, a pessoa é denominada como homossexual, que no caso dos homens são popularmente chamados de gays, enquanto as mulheres são conhecidas como lésbicas. Existem as pessoas que sentem atração por homens e mulheres. Trata-se dos bissexuais. Há também os assexuais, que são indivíduos que não se interessam sexualmente ou de forma afetiva por nenhum gênero. A orientação sexual não possui explicação científica e também não é uma escolha. Por isso, o termo opção sexual não é correto. A pessoa descobre-se ao longo do seu desenvolvimento. E é a partir daí que ela tem noção de sua atração por um ou mais gêneros.
Outro termo que não deve ser utilizado é o homossexualismo ou bissexualismo, já que o sufixo ismo refere-se a doenças. A mudança da nomenclatura para o sufixo "tate", que significa vivencia ou prática, foi estabelecida em 1993, após a Classificação Internacional de Doenças deixar de considerar as práticas homoafetivas como doenças. Agora eu vou falar sobre a identidade de gênero. Identidade de gênero é a forma como o indivíduo identifica seu próprio gênero. Isto é, se a pessoa entende que pertence ao gênero masculino ou feminino. Ao contrário do que muitos pensam, o gênero não está somente relacionado à anatomia dos órgãos genitais. A autoimagem da pessoa é o fato que mais sobressai, já que ela se define conforme a sua percepção de si mesma. Além de envolver a maneira como uma pessoa enxerga no mundo, engloba também o modo de expressão, como as roupas e a aparência. Consequentemente, o seu comportamento, linguagem corporal, modo de falar e até o modo de pensar também são influenciados pela identidade com a qual se identifica. O conflito surge quando a pessoa age e pensa de forma diferente das normas atribuídas ao seu gênero. Cada cultura, seja de outra nação ou de uma região diferente, possui seus próprios conceitos do que é certo e errado para cada gênero, mas nem sempre esses condizem com a individualidade da pessoa. Existem três tipos principais quando se fala de identidade de gênero. Antes de apresentá-los, é importante ressaltar que uma pessoa pode expressar mais ou menos características consideradas femininas ou masculinas em todos os casos. Portanto, é importante olhar para os tipos de identidade de gênero com a consciência de que são baseadas nos sentimentos e nas experiências de vida de pessoas reais e não apenas definições científicas. Cisgêneros é a pessoa que se identifica com o sexo biológico designado no momento do seu nascimento. Transgênero é quem se identifica com um gênero diferente daquele atributo no nascimento. E não binário é alguém que se identifica completamente com o gênero de nascença, nem com outro gênero. Esta pessoa não pode não se ver nenhum dos papéis comuns associados aos homens e às mulheres, bem como pode vivenciar uma mistura de ambos. Mas como um homem pode se sentir como uma mulher no corpo errado? Como alguém pode não se identificar com nenhum gênero ou com ambos? E como esta identidade é formada? Saiba que não existe nenhum fator determinante. A sigla LGBTQIA+, é um termo muito conhecido pela população em geral. Isso por conta das conquistas dos membros da comunidade LGBT na política, mídia e nos espaços públicos da última década. Mas reconhecimento é diferente de compreensão. E muitas pessoas ainda hoje consideram anormal uma pessoa sentir atração por alguém do mesmo sexo ou se identificar com outro gênero. Isso porque as pessoas sabem da existência dessa comunidade, mas não sabem de fato o que ela significa e representa. A sigla LGBT teve muitas transformações e acréscimos com o passar dos anos. Conforme as pessoas iam se descobrindo e se reinventando, criaram as siglas, e a primeira foi GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Em 1980, ela foi atualizada para o termo LGB, Lésbicas, Gays e Bissexuais. Com o passar do tempo, incluíram a letra T, para representar os travestis, transexuais e transgêneros. Conforme o movimento foi tomando mais espaço e as pessoas começaram a se descobrir parte desse movimento, novas letras foram incluídas, como Q, I, A, P e N, até chegar na sigla atual, LGBTQIA+, que significa L de lésbicas, que são mulheres que se identificam com o seu gênero e sentem atração sexual pelo mesmo sexo. G de gays, homens que se identificam com o seu gênero e sentem atrações sexuais pelo mesmo sexo. B de bissexuais, pessoas que sentem atração sexual ou afetiva por ambos os sexos. E essa orientação sexual, ela é muito descriminalizada. E muitos chamam ela de indecisão. Às vezes, as pessoas da própria comunidade não reconhecem essa sexualidade, também descriminalizando ela, chamando de indecisão. T de transexuais, travestis e transgêneros.
Esse termo se refere aos indivíduos que não se identificam com o gênero biológico. Por exemplo, quando uma pessoa do gênero masculino no nascimento não se identifica com ele, mas sim com o gênero feminino. Que é de queer, pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino. O termo queer pertence à língua inglesa e por muito tempo foi utilizado de modo pejorativo. O movimento se apropriou dele para conceder um significado positivo para ele. E de intersexuais, indivíduos que possuem características femininas e masculinas. Há de assexuais, pessoas que não sentem atração sexual por outras, independentemente do seu gênero. E o mais foi um símbolo que foi acrescentado para incluir na sigla todas as sexualidades não mencionadas com as iniciais, como é o caso dos pansexuais, que sentem atração sexual por pessoas independentemente do seu gênero. Somente em 2019 que ocorreu a criminalização da LGBTfobia, mesmo que o casamento entre as pessoas do mesmo sexo tenha sido permitido em 2013. Levaram 6 anos para que essa descriminalização seja considerada crime no Brasil. Mesmo que tenha demorado, ainda foi um passo muito importante para as pessoas da comunidade, pois ajuda a conscientizar as pessoas em geral que essa conduta não é apenas desrespeitosa e sim criminosa. O Brasil é considerado um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo e ocupa o primeiro lugar no ranking de crimes contra esses grupos minoritários nas Américas. De acordo com o GGB, uma pessoa LGBT é morta no país a cada 19 horas. Esse movimento busca defender a aceitação de pessoas LGBT na sociedade e ele está presente em vários países ao redor do mundo e lutam para alcançar o mesmo objetivo, aceitação. A defesa da aceitação acontece por meio da conscientização da população em relação ao preconceito contra esse e outros grupos minoritários. Já a garantia da integridade é feita com o enfrentamento do ódio e da discriminação e do fornecimento de locais seguros para pessoas LGBT, como ONG e instituição de direitos humanos. A representatividade desses indivíduos em diversos meios sociais, como na política e na mídia, é igualmente importante para combater o preconceito. Embora o movimento LGBT não seja um movimento social completamente organizado, pessoas ligadas à causa também promovem ações políticas e culturais, como marchas de rua, pesquisas acadêmicas e reprodução de arte. Hoje em dia, é cada vez mais aceito pessoas da comunidade LGBT na mídia e expressando sua diversidade. Mesmo sendo mais reconhecido entre o público mais jovem, isso não quer dizer que essas pessoas não sofrem mais discriminação. O ator Garrett Clayton, conhecido pelo seu papel em Teen Beach Movie, contou como foi sua experiência se assumindo gay após anos namorando garotas. Muitos famosos LGBT acabam namorando com pessoas do gênero oposto para esconder a realidade. Muitas vezes seus próprios chefes os forçavam a isso. Garrett Clayton namorou diversas garotas enquanto secretamente namorava seu atual noivo. É impressionante pensar como esses namoros ou até mesmo casamentos acontecem hoje em dia, sendo que começaram a surgir na década passada. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIA+ no mundo. A violência do Brasil com os membros da comunidade LGBTQIA+, cresce a cada dia no país. De acordo com o SUS, a cada hora um LGBT é agredido no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais de forma violenta no mundo todo. A cada dia, a taxa de suicídio de pessoas envolvidas na comunidade vem aumentando devido ao preconceito e à homofobia. Apesar da discriminação contra LGBTs ser crime no país, diariamente muitos membros dessa comunidade sofrem violência verbal, psicológica e até mesmo física, que ocasionam diversas mortes por dia. Muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade são espancadas, estupradas e torturadas até a morte apenas pelo fato de serem quem são. No ano de 2020, foram registradas 237 mortes de pessoas da comunidade. Mas e as que não foram registradas? E as pessoas que morreram silenciosamente por simplesmente serem quem são e quererem se sentir bem consigo mesmas? Quantas pessoas já viram violência e preconceito sendo disseminados na rua e ficaram calados, simplesmente assistindo, sem fazer absolutamente nada, vendo as pessoas morrerem por lutar
por seus direitos de ser quem são e sobreviver num mundo tão hostil? Essas são perguntas a se questionar sobre a sociedade brasileira. A sociedade e o país que mais violenta as pessoas por serem fiéis a si mesmas. Oi, o meu nome é Fernando. Número 7, eu vou falar sobre o respeito do LGBT. Primeiramente, o que é respeito? O respeito é meio que você não julgar, criticar ou ofender o outro. E dentro do LGBT não tem muito respeito por causa da homofobia que existe no mundo e principalmente no Brasil. E por isso mesmo tem que respeitar as diferenças que existem entre todos, e isso é um pré-requisito de uma sociedade democrática que reconhece a singularidade de cada pessoa e a complexidade dos outros, e são inatas a qualquer um e todos. E os direitos LGBT foram ganhando força em diversos países nos últimos anos, muito em vista da promoção dos direitos humanos por entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas, ONU, e a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Bem, como vista, né, meio que uma luta de reivindicação dos movimentos LGBT ao redor do mundo, assim, a diversidade sexual passou a ser conhecida como celebrada em diferentes lugares do mundo. Esse foi o trabalho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido pelo menos um pouco sobre esse assunto tão vasto e tão interessante e tão importante para a nossa sociedade hoje em dia. Foi isso e obrigada por ter assistido.